E ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Amém? Mas a mensagem para nós aqui esta noite é sobre Eliseu, o seu moço, e como uma atitude do bem. Como ele pagou o mal com o bem e como aquilo trouxe paz para a vida dele e para a vida de Israel. Israel está vivendo uma situação extremamente difícil, extremamente complicada, sendo assolada, atacada por exércitos inimigos, vizinhos. E um dos temores de Israel são os sírios, que tem o rei Ben-Hadad à sua frente, o rei doidinho para pegar o povo de Israel, o exército de Israel. Ele combina algo com as pessoas que estão na sua recâmara, os líderes. E Ben-Hadad conversa com essas pessoas e monta uma estratégia para pegar o exército de Israel. E Eliseu é levantado para chegar até o rei de Israel e dizer: ó, não vá com seu exército por aí, porque o exército da Síria está preparando uma emboscada, vai te pegar. O rei de Israel muda sua rota, muda sua estrutura e corta a volta. Mas o que nos chama a atenção é como o discurso vai acontecendo. Porque o rei da Síria fica revoltado, porque ele desce com seu exército, não acha ninguém e fala: o que aconteceu aqui? Aí eis que chegam para ele e falam: ó, tem um homem aí, tudo que o Senhor conversa na sua cama, ele leva ao rei de Israel. E esse homem era o profeta Eliseu. Porque o rei Ben-Hadad achava que dentro da sua recâmara havia traidores. Lógico, o rei da Síria fica revoltado. Quero saber quem é esse Eliseu, eu vou atrás e vou matar. E eis que Eliseu está com o seu moço em Dotã. Então enviou lá para Dotã cavalos e carros e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, o que faremos? Nesta passagem nós podemos ser Eliseu, podemos ser o moço de Eliseu, podemos ser o rei Ben-Hadad, podemos ser do exército de Ben-Hadad. E eu faço um chamamento a você: quem que você deseja ser nessa passagem? O moço abre a porta. Irmãos, vamos imaginar, eles chegaram em Dotã, tudo tranquilo, tudo normal, vida que segue, deitam para dormir, dormem. E quantas vezes na sua vida não foi assim? A gente chegou, entrou no nosso quarto, deitou para dormir tranquilinho. Quando a gente acorda no outro dia, uma enxurrada de problemas. E você abre a porta da sua casa e se depara com o exército inimigo. Mas o moço fez certo, né? O que ele tinha para fazer? Ele volta, vira para Eliseu e fala: meu senhor, o que nós vamos fazer? E Eliseu respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Deus está falando para mim e para você aqui: não temas, não tenha medo, seja corajoso. Lembra quando Deus chama seus homens e fala: ei, seja forte e corajoso, eu sou teu Deus, eu estou contigo. E por isso que eu te chamo a atenção. Alimente-se da palavra, alimente-se de um lugar que você sabe que vem de um servo de Deus. E Eliseu fala: calma, não temas, porque muito mais são aqueles que estão conosco do que os que estão com eles. Irmãos, quando alguém fala isso para nós, quando você procura o pastor, né? Pastor, lá em casa tá assim, assim, assado. E agora, o que eu faço, pastor? Aí ele vira para você e fala: ô filha, vamos orar. Dá uma vontade de estrangular o pastor. Poxa, queria que ele entrasse no manto lá e já falasse: faça isso, isso, isso. E tem hora que Deus só manda a gente não temer. Tem hora que Deus fala: ei, não temas. O que Eliseu está dizendo, aos olhos naturais, parece mentira. Porque a porta está aberta, a cidade está cercada. Ó, Ben-Hadad mandou um grande exército atrás de um homem. Precisava disso. Mas se a gente for ver quantos caíram do céu, terça parte, sobrou a maioria. Com Deus sobrou a maioria dos anjos. E ele nem precisava, porque ele é o próprio poder. Nem precisava. Mas sabe o que Deus faz pela misericórdia dele? Deus envia anjos de batalha. Eliseu vem, ora pelo moço e pede: Senhor, abra os olhos dele. Eliseu já estava vendo. Eliseu não esperou nada. Eliseu já enxergava a vida espiritual. Eliseu já enxergava a vitória na frente dele. Quem é espiritual entende o agir de Deus. Ou às vezes nem entende, mas confia. E aí você fala para alguém: ei, ora, jejua, se entrega, tenha calma, Deus vai agir. E aí Deus vai aqui e te entrega algo muito maior. E nós não estamos falando de dinheiro. Não é isso. Você abriu a porta da sua casa e está lá aquela destruição. Abra os olhos para que veja. E o Senhor imediatamente, olha que coisa linda. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Imagina a visão que esses dois homens tiveram. Fica imaginando o que vai ser quando Jesus nos levar e que a gente chegar num lindo céu. Os anjos cantando: santo, santo, bendito, poderoso, Deus maravilhoso, príncipe da paz, raiz e geração de Davi, sem cessar. Que coisa mais linda. E aqui na terra eles tiveram uma visão de um exército de cavalos e carros de fogo. Eliseu pagou o mal com o bem. E como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: fere, peço-te, esta gente de cegueira. E Deus feriu. Conforme a palavra de Eliseu, Deus feriu. Ficaram cegos, o exército ficou cego. Mas vou te mostrar para quê. Então Eliseu lhes disse: não é esse o caminho, nem é esta cidade. Segue-me, guiar-vos-ei ao homem que buscais. E os guiou a Samaria. Olha que é um louco, gente. 15 quilômetros, direcionando um exército até o centro de Samaria, capital do reino do norte. Aí na sua cabeça está pensando: é agora, a vingança. Agora, porque agora é espada mesmo. Eliseu age como um cristão, sem ter conhecido Cristo face a face. E sucedeu que, chegando eles a Samaria, disse Eliseu: ó Senhor, abre a estes os olhos para que vejam. O Senhor lhes abriu os olhos para que vissem. E eis que estava no meio de Samaria. Imagina o exército inimigo olhando no meio de Samaria. Imediatamente nós estamos mortos. E quando o rei de Israel os viu, disse Eliseu: feri-los-ei, meu pai. Mas ele disse: não os ferirás. Feririas tu os que tomaste prisioneiros com a tua espada e com o teu arco? Põe-lhes diante pão e água,
para que comam e bebam e se vão para seu senhor. E apresentou-lhes um grande banquete. E comeram e beberam e os despediu. E foram para seu senhor. E não entraram mais tropas de Círios na terra de Israel. O nosso papel não é matar o nosso inimigo carnal. Isso não é cristão. Eliseu deu uma grande lição para estes homens, mas com os olhos espirituais. Levou até o rei, mostrou para o rei, ensinou ao rei. E sabe o que aconteceu? Quando ele ensina isso ao rei, ele colhe uma grande bênção para o povo de Israel. Porque diz o texto que, a partir dali, depois do banquete oferecido ao inimigo, o exército voltou para o seu senhor e não tiveram mais investidas contra Israel. Se você continuar lendo o texto, depois Israel faz novamente quebra de diplomacia e desanda de novo. Mas a atitude de Eliseu, inicialmente, mostrando que o nosso coração não deve estar nas coisas naturais. O seu coração, a sua confiança não deve estar nessa terra. E aí a gente para de ter o olhar espiritual para se concentrar no exército, no cercando diante da cidade. Abra os olhos para as coisas espirituais, irmãos. Não espiritualize tudo. Pastor, como é que eu faço isso para jejum, oração, conversar com Deus, relacionamento? E nessa passagem, por alguns instantes, eu me coloquei na posição do exército sírio. Eu e você, irmãos, éramos inimigos de Deus, blasfemadores, resmunguentos, tristes. Só servia para ouvir a voz de alguém que nos levava a fazer maldade. Deus nos desvenda a cegueira. E quando era para recebermos a morte, Deus nos colocou diante de um grande banquete. Nós estaremos face a face com Jesus, desfrutando do banquete celestial. Creia nisso, se apegue nisso. Essa é a nossa rica esperança. Essa é a nossa grande promessa. Não se prenda às suas dificuldades. É difícil. Nós temos também, passamos diariamente lutas. Mas nós vamos cantar aqui que quando tudo diz que não, a voz de Jesus nos encoraja a prosseguir. E se você ainda faz parte do exército sírio, se você ainda está assassinando profetas, se você ainda dá ouvidos à voz de um rei que te manda matar, que te manda falar mal, que te manda roubar, destruir, não pense duas vezes. Quando Jesus abrir os seus olhos, as escamas forem arrancadas, faça parte do exército que vai para os céus. Eu quero fazer parte do exército que vai para os céus.